Gente, nosso bate-papo no auditório literário está bombando. E para continuar, agora com vocês, trajetória na educação, em ciências e na divulgação científica, com os autores Jéssica Norberto Rocha, Danilo Magalhães e Mônica Damoche, falando sobre o livro e o seu processo de construção. Olá! Hoje eu convido vocês a conhecer o nosso livro, que comemora os 55 anos da Fundação CCIERJ e da criação do CECIGUA, instituição que deu origem à Fundação CCIERJ. Essa instituição ela nasceu em 1965, dia 29 de novembro, por meio de um convênio da Secretaria de Educação e Cultura do Estado da Guanabara com o MEC, para fomentar a melhoria do ensino de ciências nas escolas, principalmente por meio da capacitação, treinamento de professores de ciências. Tudo isso aconteceu em um contexto em que o Brasil estava preocupado, principalmente os pesquisadores, os professores, divulgadores da ciência, estavam preocupados em como melhorar o ensino de ciências no país. Esse movimento, em parte, ele teve uma influência do governo norte-americano, que financiou alguns convênios, principalmente dos chamados MEC-UCED, que era uma agência de desenvolvimento externo do governo americano, e que financiou, por exemplo, a criação do IBEC, que foi o Instituto Brasileiro de Ciência e Cultura. E com isso surgiram os CECIS, que são Centros de Ciências, né? E em cada estado, em vários estados do país, na verdade, a gente teve a criação de centros, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte a gente teve o CECIMIG, Centro de Ciências de Minas Gerais, tivemos o CECINE, Centro de Ciências do Nordeste, criado no Recife, tivemos o CECISP, que foi o Centro de Ciências criado em São Paulo, e assim em outras capitais. No Rio de Janeiro, esse movimento encontrou um campo muito fértil, porque aqui a gente já tinha vários pesquisadores pensando e repensando e trabalhando na melhoria do ensino de ciências, não só dentro das escolas, mas também em ambiente de educação não formal, por exemplo, como no Museu Nacional. Então, como eu disse, em 1965 tivemos a celebração desse convênio que iniciou, né, as ações da Fundação CCIERJ, na época intitulada CECIGUA, que foi o Centro de Treinamento para Professores de Ciências do Estado da Guanabara. E aí iniciou a nossa longa trajetória na formação de professores no estado do Rio de Janeiro e na divulgação científica. É isso, espero que vocês gostem, um abraço a todos. Olá, meu nome é Danilo Magalhães e eu gostaria de convidá-los a conhecer um pouco mais da história da Fundação CCIERJ. Esse livro é o resultado da nossa pesquisa sobre a trajetória dessa importante instituição para o ensino e a divulgação de ciências no estado do Rio de Janeiro. Um dos temas que a gente abordou foi a importância que os professores do Centro de Ciências tiveram, especialmente nas décadas de 60 e 70, na organização de feiras de ciências no estado do Rio. As feiras faziam parte do movimento de renovação do ensino de ciências e representavam os ideais de tornar o ensino mais prático, experimental, mais próximo do cotidiano dos estudantes, que se tornavam assim agentes da construção do seu conhecimento. Em geral, as feiras de ciências são pouco conhecidas no Brasil e, nesse sentido, é importante a gente ver, através das matérias de jornal, dos boletins do centro, de depoimentos, o envolvimento dos professores do centro na organização dessas feiras, na promoção dessas feiras, além de divulgar junto aos professores como organizar feiras de ciências nas suas escolas e como organizar, montar clubes de ciências nas escolas. Essas feiras elas reuniam centenas de alunos de todo o estado. As inscrições eram feitas na própria sede do centro e os professores forneciam material, orientação, avaliavam os trabalhos, forneciam premiação. Então, dessa forma, o Centro de Ciências se consolidou como uma referência na promoção de atividades extracurriculares do ensino de ciências e um dos principais responsáveis pela dinamização do
modelo, né, de educação científica. A gente entende assim que esse tipo de olhar para essa trajetória é importante para a gente seguir pensando e repensando as feiras, né, que são hoje anualmente realizadas no estado do Rio e no Brasil, que tem um acúmulo de experiência, tem uma história que é interessante olhar, e nesse sentido fica aqui o convite para quem quiser conhecer um pouco mais. Olá, eu sou Mônica Damucci, vim complementar a fala dos meus colegas sobre o nosso livro do CECIGUA, a Fundação CCERJ. O nosso trabalho sempre foi pautado na cooperação. Um exemplo é a formação de professores que fizemos ainda na década de 90, lá no município de Nova Friburgo, em cooperação com a UERJ. Foi uma época muito rica, né, com muitos resultados interessantes para o professorado do Rio de Janeiro. Depois tivemos outras cooperações. A mais marcante, eu gostaria de destacar uma Praça da Ciência que foi criada em Quintino, numa escola dedicada a estudantes, alunos em fragilidade social. Nessa praça, várias instituições participavam, como a UF, como o MAST e outras tantas, com a coordenação da FAPERJ, e lá fizeram vários experimentos voltados para esses alunos. Esse projeto se transformou no que seria depois um programa do CCERJ, Praça da Ciência, que depois ainda se modificou e virou Praça da Ciência Itinerante, que é o que ele é até hoje, voltado para a formação de professores e divulgação científica. Obrigada!